Sou Leila Donária, eu sou filha que chegou pela via da adoção e me tornei recentemente mãe também pela via da adoção. Eu descobri lendo um artigo que não admitir para nós mesmos a vontade de conhecer a nossa família de origem faz com que isso se transforme em medo, em ansiedade, em dificuldades de relacionamento. Faz com que a gente não consiga se apropriar da nossa própria história. Os pais que adotam muitas vezes têm um sentimento de posse pelo seu filho que impede de ter conversas sobre a família de origem. E muitas vezes eles querem poupar um sofrimento, porque na maioria das vezes essas histórias são tristes. Isso também faz com que eles não tragam a família de origem à família biológica. Nós pais que adotamos não devemos nem ter esse sentimento de posse dos nossos filhos, medo da família, de roubar os nossos filhos de nós, porque o que a gente planta sempre vai estar guardado no coração deles. E nós também não podemos poupar o sofrimento. Muito pelo contrário, tem um artigo publicado que diz que quanto mais os pais adotivos conversam sobre a família de origem, mais se estreitam os laços entre esse pai, essa mãe adotiva e esse filho que chegou pela via da adoção. Se abra a conversar sobre a família de origem com o seu filho. Isso vai fazer diferença no relacionamento de vocês. Eu demorei muito para admitir o desejo de conhecer a minha família biológica. Por medo, para devolver para minha mãe maravilhosa, Dona Ruth, tudo que ela fez por mim, por inúmeros motivos. Isso fez com que eu precisasse a minha vida inteira transformar esse abandono em validação. Eu precisava que as pessoas me validassem de diversas maneiras. Quando a minha filha chegou, por meio da história dela, por entender a importância de acolher a história da família de origem dela nas nossas conversas, eu comecei a pensar na minha história e o porquê eu não me acolhia, o porquê que eu não conversava sobre isso comigo mesma, o porquê que eu nunca tinha ido em busca da minha história e das minhas origens. Depois de entender esse meu medo, de conversar com a minha mãe e da minha filha ter aberto esse caminho para mim, ela nem imagina como ela foi fundamental nesse processo. Um dia ela vai saber. Ela é muito criança ainda. Eu fui atrás para saber da minha família biológica. E há uma semana eu tô vivendo esse turbilhão de emoções que a partir dessa semana eu vou dividir com vocês. Como é uma história muito longa, eu vou fazer por capítulos e vocês vão acompanhar aqui. Eu divido sempre tudo, né? Não podia ser diferente. Como foi esse encontro? Como tem sido? E eu queria deixar uma coisa muito clara. Eu vou dividir não para romantizar histórias de crianças, adultos que conhecem a sua família de origem, a sua família biológica. Eu vou dividir aqui para mostrar uma história real, uma história verdadeira, uma história possível. E também para que a gente possa ressignificar muitas coisas em relação às mães, aos pais, às famílias que doam os seus filhos. É muito sobre isso, é muito sobre o nosso olhar para essas famílias, o nosso respeito. E é isso. Em breve vou trazer novidades para vocês. Gente, eu vou começar essa gravação para falar que eu encontrei a minha família biológica. Gente, agora eu me recompus. E sim, eu tenho 5 irmãos. Essa história começa no meu nascimento. Eu fui doada com 3 dias de vida e eu fui adotada por uma mulher incrível. E não existe relação nenhuma com o amor que eu recebi.
buscar as nossas origens não precisa ser uma escolha. A gente não está escolhendo entre a família biológica e a família adotiva. O meu encontro com a minha origem começa quando eu adoto a minha filha de 9 anos. Quando ela chegou por meio da história dela, eu comecei a olhar para a minha própria história. E eu que havia negado a minha história por 35 anos, comecei a olhar para o meu abandono. Depois de uma aula de constelação que eu tive na formação para ser doula de adoção. Depois dessa aula de constelação, eu fui no mesmo dia na casa da minha mãe, da dona Ruth. Eu pedi para que ela me contasse a minha história e ela me contou que a minha mãe biológica havia me deixado e tinha feito um pedido para ela que arrumasse uma família muito boa e que pudesse dar segurança e amor para aquela criança que ela não conseguia nem ver, para não pegar amor, mais amor do que ela já tinha. E aí a minha mãe foi me ver no berçário e essa história vocês já sabem. Ela me adotou, me levou para casa. E a minha mãe me deu 2 documentos nesse dia. O documento do meu nascimento, eu pude saber como eu nasci, com quantos quilos, a minha altura, o horário em que eu nasci. Foi um presente. Além disso, eu descobri o nome da minha mãe nesse dia e descobri que ela havia deixado assinado uma certidão para mim. Não foi tão simples me apropriar dessa história. Foi um misto de sentimentos. Pela primeira vez em 35 anos eu estava pensando que eu havia sido amada por aquela mulher que tinha me carregado no ventre 9 meses. E aí eu resolvi que eu precisava me cuidar, que eu queria constelar de novo, mas que eu precisava me cuidar e entender todo esse sentimento antes de procurar qualquer pessoa. E aí eu fui para análise, para terapia, eu fiz microfisioterapia, até que há um mês atrás eu procurei alguém que pudesse me constelar. Eu quis fazer a constelação justamente para entender se eu iria parar por ali, nas minhas descobertas, ou se eu ia procurar a minha família de origem. A constelação foi um presente para mim. Eu pude sentir tantas coisas maravilhosas naquele momento e eu me abri, eu perdoei, eu me abri. E um dia depois que eu havia constelado, Dona Ruth não sabia de nada e ela veio com uma informação do meu passado. Ela me disse que havia uma irmã minha que tinha sido adotada e se eu queria saber o paradeiro dessa irmã. Fiquei desesperada, falei, sim, eu quero, mãe. E aí ela ligou para essa pessoa que havia dado essa informação. Eu descobri quem seria a suposta mãe dessa minha irmã e essa informação era falsa. E a Leide, que seria essa suposta mãe, conversou comigo no telefone. A gente desligou o telefone, ela falou que não podia me ajudar. Logo depois ela me mandou uma mensagem. Falou, Leila, a sua história tá fácil de descobrir, você quer ajuda? Eu conversei com algumas enfermeiras e parece que a sua mãe ficou internada em um hospital em Rolândia. E coincidentemente esse hospital é gerenciado por uma tia muito, muito querida, que eu amo muito e que me ajudou nessa busca também. E eu liguei para minha tia e falei, tia, me ajuda, você pode ver se existe um internamento de uma pessoa com esse nome, porque talvez essa pessoa seja a minha mãe. Logo depois, a minha tia me mandou uma mensagem com um telefone e falou, olha, eu tenho esse telefone aqui, Roseli, filha. Depois de 24 horas, eu tinha em mãos um telefone e um nome de uma irmã e o nome da minha mãe. E eu liguei na mesma hora, 24 horas depois. E atendeu uma mulher. E eu falei, oi, eu procuro pela... Disse o nome da minha mãe biológica. E ela falou, é minha mãe. Daí eu falei, a sua mãe doou uma criança em 1984? E aí ela falou, sim, ela doou.
E eu já senti um desespero na voz dela. E aí eu falei, essa criança que ela doou, provavelmente sou eu. Acho que eu sou sua irmã. Nesse momento, um desespero tomou conta dela. E ela só conseguia falar, a gente procurou a vida inteira. E eu lembro que eu tava aqui nessa sala, olhando nessa janela aqui, ó. E eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. E aí eu falei, como assim? Ela falou, a gente procurou a vida inteira. Meu irmão, e ela falava muito nesse irmão, que esse irmão tinha me procurado a vida inteira. Naquele momento eu comecei a chorar desesperadamente. E depois desse dia, a minha vida não foi mais a mesma. Eu tenho 5 irmãos que me procuraram a vida inteira. Todos eles são mais velhos. Quando a minha mãe me doou, eles sabiam que ela estava grávida e ela chegou em casa sem o bebê. E aí eles perguntaram, cadê a bebê, o bebê? E aí ela falou que ela não pôde levar. E ela não pôde mesmo. Era uma vida muito difícil, uma situação muito complicada. E eles ficaram com essa sensação. A minha irmã está em algum lugar. E eles sofreram muito. E saber disso foi muito complexo. Mas quanto a minha mãe, a minha genitora, eu vou falar para vocês sobre ela. No dia em que eu falei com a minha irmã, quando a gente conseguiu finalmente se acalmar, eu perguntei, e a sua mãe? Ela tá viva? E ela me respondeu, sim, ela tá viva. E quando ela me disse isso, foi um grande alívio. E eu já a conheci, e eu queria dizer que foi um imenso presente de Deus poder olhar para ela e dizer que ela não tem culpa, que ela fez a coisa certa, que eu tô bem, que eu fui muito feliz, que eu tive uma mãe maravilhosa. E ela só sabia me pedir perdão. E eu queria dizer para vocês que ela sofreu a vida inteira, mesmo, muito. Ela foi muito julgada. E é um milagre eu encontrá-la viva. E eu sou muito grata, muito feliz por conhecer a minha genitora. Conhecer os meus irmãos que nunca me abandonaram. Gente, eu tenho um irmão, ele tirava férias e ele me procurava em todos os lugares, em todos os hospitais. E saber disso, saber que na verdade eu não fui abandonada, que eles sempre estiveram de alguma maneira presentes em mim. Foi louco, foi a coisa mais diferente que eu já senti em toda a minha vida. E a primeira vez que eu vi os meus 2 irmãos mais velhos, os homens, são 2 homens e 3 mulheres, eles me abraçaram, meu Deus, quase me esmagaram e falaram, eu te amo muito, minha irmã. E aí eu pensei, gente, quando eu vou conseguir amar 2 homens que eu nunca vi na minha vida? Foi isso que eu pensei no primeiro momento.